dia, queridos! Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje o nosso assunto será o se, que pode ser um pronome, né? Chamado de pronome apassivador ou partícula apassivadora. Eu não sei se vocês estão lembrados que na aula anterior nós falamos sobre as vozes verbais. Lembram? Que o verbo tem voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Lembram? E que dentro da voz passiva, nós temos a voz passiva analítica, né? Lembram como é? Como é formada essa voz? Quando nós temos um verbo, né? Aliás, uma locução verbal. Lembram disso? Muito bem. Então, nós vamos falar agora sobre a passiva sintética. Quem está lembrado que a voz passiva sintética é formada desta maneira aqui. Olha aqui. Vendem-se casas. Eu tenho o se, né? Que faz parte do verbo. Na verdade, vem acompanhando o verbo. Vendem-se casas. Como eu sei, como eu posso identificar que eu tenho uma voz passiva sintética? O que é que eu disse para vocês? Quando eu posso transformar, não é, esta oração numa voz passiva analítica. Lembra? Vendem-se casas. Se eu puder transformar desta forma, casas são vendidas, eu tenho uma voz passiva sintética. Ok? Então, na voz passiva sintética, eu tenho um verbo acompanhado da partícula, não é? Que é chamado partícula apassivadora. Lembrem-se também que o verbo da voz passiva só pode ser verbo transitivo direto. Por quê? Porque o verbo transitivo direto requer, não é? Pede um objeto direto, tá bom? E só o objeto direto pode fazer esta transição com o sujeito. Aí você me diz assim, mas cadê o objeto direto? Olha aqui, vende-se o quê? Casas. Eu poderia dizer que casas é o objeto direto. Só que eu vou falar uma coisinha para vocês agora, ok? Preste bem atenção. O se, como partícula apassivadora, jamais, em momento algum, pode vir acompanhado de objeto direto. Então, o que é que a gente vai supor daqui, nesta oração? O que é que nós supomos aqui? Que aqui é o sujeito paciente. Olha aqui, casas são vendidas. O que são vendidas? Casas, ok? Então, essa palavra aqui, casa, será o sujeito. Nós temos o verbo, tá? Nós temos um verbo, nós temos a partícula passivadora e nós temos o sujeito, que nós chamamos de sujeito paciente, porque ele sofre a ação. Ok? Deu para entender? Aí preste atenção. Como é que eu vou saber, professora, que é uma voz passiva? Lembram que eu dei para vocês numas aulas bem, anteriores à quarentena, que eu dei para vocês os verbos transitivo direto, eu dei para vocês verbos transitivos indiretos, eu dei os verbos intransitivos e dei os verbos de ligação. Para você saber, você tem que voltar lá no caderninho de vocês e dar uma olhada, ok? Porque isso aqui, a voz passiva sintética, ela só acontece com os verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Mas o que importa é o transitivo direto, ok? Então só acontece isso aqui nesses verbos, porque quem vende, vende algo ou alguma coisa. Como é que eu faço para descobrir? Pergunta para o verbo. Vende-se o quê? Quem vende, vende algo. Vende o quê? Casas. Ok? Então, para eu saber, eu preciso sempre perguntar para o verbo. Lembra que eu falei que o verbo é o carro-chefe das orações? É ele que fica lá no topo, né? No topo da pirâmide, é ele quem manda, é ele quem comanda. Então, se eu quero descobrir o sujeito, se eu quero descobrir o objeto, se eu quero descobrir se ele é transitivo, direto ou indireto, eu sempre vou perguntar para ele.
vendem-se o quê? Casas, não é? Então, o objeto seria casas. Mas no caso aqui, preste atenção, eu tenho essa partícula aqui. E essa partícula me diz que eu tenho uma voz passiva sintética. Então, de maneira nenhuma, essa palavra casa será o objeto direto, será o sujeito. Eu pergunto, quem vende-se? Casas, né? Ok? Deu para entender? Então, voz passiva sintética com a partícula apassivadora sempre vem precedendo o que? Um verbo. Sempre vem depois de um verbo o quê? Verbo transitivo direto. Entenderam? Ok? Vamos para o próximo agora. Agora vamos falar do se como pronome indeterminador do sujeito. O se para indeterminar o sujeito, preste atenção, ele sempre vem acompanhando um verbo também, assim como o pronome apassivador, lembram? Só que diferente aqui, ó, ele vem acompanhando um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação ou um verbo intransitivo. Eu vou dar alguns exemplozinhos para vocês aqui. Olha, precisa-se de novas ideias. Precisa-se de novas ideias. Pergunta para o verbo. Precisa-se de quê? Né? De novas ideias. Por que que eu sei que este verbo é um verbo transitivo indireto? Lembram também nas aulas anteriores que eu falei sobre isso? Que o verbo transitivo indireto sempre vem acompanhado de quê? De preposição. Sempre. Se eu falo, precisa-se de novas ideias. Alguém precisa. Mas eu estou dizendo quem é esse alguém? Não, eu sei que alguém está precisando de novas ideias. Mas eu não estou definindo quem. Eu não estou determinando quem é este sujeito. Entenderam como é? Aqui, diferente do se como partícula passivadora, que eu conseguia transformar e descobrir quem era o sujeito. Aqui eu não consigo, né? Fica impossível. Olha aqui, eu tenho um verbo transitivo indireto. Como é que eu posso saber, professora? Quem precisa, precisa de algo ou de alguma coisa. Lembram? De é uma o quê? Preposição. Então, precisa-se de novas ideias. De é a preposição, novas ideias, o objeto indireto. Lembre-se de uma coisa também. O verbo, tá? Do sujeito indeterminado, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Lembram que da partícula passivadora, eu posso, tá? Concordar o sujeito com o verbo, tá? Ele concorda em número e pessoa, ok? Aqui já é diferente. Ele fica sempre no singular, ok? Olha, não se pode... não se parece feliz naquele lugar. Eu tenho o quê? Um verbo bem aqui. Gente, por isso que eu peço que vocês voltem, deem uma lida no caderno, para vocês lembrarem ou guardarem os verbos, porque é necessário que você consiga, primeiramente, identificar o verbo. Se você não conseguir identificar o verbo nas orações, de maneira nenhuma você vai poder fazer tirar essa conclusão, ok? Então aqui, olha, para ser um sujeito, um pronome indeterminador do sujeito, ele é o se acompanhando um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação. Olha aqui, qual é o verbo? Parece, do verbo parecer. Esse é um verbo de ligação que nós chamamos. Não se parece, aí você poderia perguntar, professora, por que o se está antes do verbo agora? Tá? Nós temos uma regra para esse se bem aqui. Quando ele tem uma palavra negativa, quando a frase inicia por palavra negativa ou vem antes do verbo uma palavra negativa, essa palavra negativa chama para si a partícula, tá? Então fica assim, não se parece. Ficaria errado se eu escrevesse
não parece se. Estaria errada a oração, estaria errada a frase. Então, lembrem, quando tiver uma palavra negativa, um advérbio, né, negativo, tá? O se, tá? Que é esse pronome indeterminador do sujeito, PIS aqui, né, P-I-S, tá? Ele vem para antes do verbo, ok? Não esqueçam disso. Então, não se parece feliz naquele lugar. Eu digo quem é que não se parece? Não, alguém não se parece, só que eu não sei quem é. Na verdade, eu não consigo identificar quem é. Então, não se parece feliz naquele lugar. O se indica o quê? O pronome indeterminador do sujeito, ok? Aí nós temos também um outro verbo aqui, que eu disse que o se vem acompanhando o verbo intransitivo, perdão. Verbo intransitivo. Olha aqui, o que é o intransitivo, lembram? Que a gente já estudou também sobre isso. O verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de um complemento, ok? Ele já tem sentido sozinho, ok? Morre-se de fome em alguns lugares. Olha, morre-se de fome em alguns lugares. Eu digo quem é que está morrendo de fome? Não, eu não digo quem está morrendo de fome. Alguém está, mas eu não sei quem é. Qualquer pessoa pode morrer de fome, né? Mas a gente não determina quem é essa pessoa. Eu não digo quem é esta pessoa realmente, ok? É um sujeito que não está determinado nesta frase, nesta oração. Morre-se de fome em alguns lugares, ok? Então, ó, o se aqui indica o quê? Este pronome indeterminador do sujeito. Não esqueçam mais uma vez, mais uma dica, mais um lembrete. O verbo, quando for do pronome indeterminado, né? Indeterminador do sujeito, ele sempre fica no singular. Sempre no singular. Na maioria das vezes, ele sempre vem aqui, ó, com o verbo transitivo indireto. Aí você vai lembrar, olha, como é que eu vou saber identificar, professora, quando é uma voz passiva, né? Passiva sintética, e quando é para determinar o sujeito? Olha para o verbo. Sempre olha para o verbo. Se for uma partícula apassivadora, o verbo vai ser transitivo direto, sempre. E ele vai concordar com o sujeito, tá bom? Em número e pessoa. Número singular, não é? E a pessoa do verbo, ok? Mas o se, quando for para identificar o pronome indeterminado, ok? Quando ele for partícula do pronome indeterminado, vai ser o quê? Verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo. Aí ele será um pronome indeterminador do sujeito. Deu para entender? E sempre vai vir no singular. Deu para entender? Eu espero que sim. Agora vamos para as atividades do livro, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem.